Olá, Conseguimos. Então, vamos começar, gente. Então, boa tarde. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga aqui no Núcleo de Convivência de Idosos do Lar. E o tema da nossa live de hoje é saúde mental na pandemia. A gente está aqui com a Thaís Bernardes Idói. Ela é psicóloga clínica, também já atuou com famílias. E hoje a gente vai estar aqui nesse bate-papo sobre a questão da saúde mental, principalmente nesse momento em que a gente está passando por esse isolamento. Vocês podem comentar aqui embaixo, que aí as suas perguntas vão vir para a gente e conforme a gente vai conversando, a gente pode responder algumas perguntas. E qualquer dúvida, vai conversando com a gente. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Thaís, quer dar um alô pro pessoal? olá, gente. Primeiro, muito obrigada. O Cá, tá ecoando. Será que o pessoal Tá não tá ouvindo? ecoando? O pessoal não tá ouvindo? Peraí. Será que você tá não tá muito alto? Eu tô tentando aqui no e-mail. Deixa eu ver. Tá bastante. Pede pro pessoal. Tem outro aparelho ligado aí na sala de vocês? Não. Tá. Será que o pessoal consegue? Eu não consigo ver aqui os comentários. Se tá normal, se eles conseguem ouvir barulho, alguma coisa do tipo. Tá, né? Tá dando retorno no áudio, tá saindo do celular da Thaís. Saindo do meu celular? Alguém falou aqui embaixo. Deixa eu ver. Tô Não sei se abaixando. você tem um fone de ouvido. Melhorou? Eu abaixei o meu volume. Melhorou. A Camila, que tá aqui na sala comigo no fone, falou que melhorou. Tá. Primeiro eu quero dizer boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com vocês aqui, né? Espero contribuir muito aí naquilo que vocês desejam, as dúvidas, enfim, esse momento tão difícil que estamos vivendo, né? Que período difícil, né? Muito. A Margareth está falando que tá ecoando ainda. Ainda está? É. Eu acho que o meu aqui para mim parou de ecoar. Aqui de vez em quando tá assim. Tá dando chiado alto também. Tenta abaixar um pouquinho o seu, Cá, seu volume. Você tá com o Mas celular? aqui o meu tá no fone, não tá saindo do celular. O meu eu já baixei tudo aqui. Continua, Você gente? tem um fone de ouvido para testar? Tenho. Deixa eu pegar aqui. Tá bom. Difícil, né? Faz ao vivo, pessoal. Deixa eu desenrolar ele aqui pra gente tentar ver se melhora. Oi, melhorou? A Camila aqui também falou que tá bom. Pessoal no chat, como é que tá o som aí para vocês? Vamos ver como está. Aqui, William. Aqui, acho que tá. Acho que agora foi, hein? Então vamos lá. Então vamos lá. Então é fato que o isolamento pode trazer solidão, provocar incertezas, consequentemente ansiedade, o medo, tristeza. E para quem já sofre de algum transtorno, pode até facilitar um agravamento. E aí, pensando nisso, que o nosso público é o público idoso aqui no núcleo de convivência,
O que a gente ouve muito e o que a gente vê que tem essa preocupação dos idosos é a fala de que eles são o grupo de risco. E o que para vocês quer dizer que o idoso é o grupo de risco? Tá, então vamos lá. O que a gente precisa entender aí primeiro, né? Que logo no início, quando veio a questão do corona, a questão do vírus, da pandemia, foi muito boom pra gente. Foi muito novo, ninguém sabia. Na Itália, na China, muitos idosos, né, vieram a óbito. E aí, como que nós reagiríamos a isso? Aqui no Brasil, hoje, a gente percebe que não são só os idosos que têm morrido. Os jovens também. Então, nós percebemos aí que não é só do idoso, né? Que o Covid ele não ataca somente os idosos. Mas no início isso trouxe muito pavor, isso trouxe muito pânico para a gente. E eu acredito que isso que gerou esse alvoroço todo. Hoje, e até tenho assistido várias pessoas falando sobre isso, que a questão do idoso é que por conta das comorbidades. Então, assim, se o idoso ele já tem uma doença, né, uma diabetes, uma pressão alta, então pode ser que isso, com o Covid, isso se acentue, isso piore, enfim. Mas não necessariamente o idoso é ali o cartão postal. A gente precisa prevenir, a gente precisa cuidar do idoso. Mas não é somente os idosos, né? Da forma que foi levado pra gente, que foi trago pra gente logo no início. No início era o idoso. Então, assim, tem que cuidar dos idosos. Os netos não podem ver os avós, porque os netos oferecem risco, e tudo isso deu uma pilhada. Só que hoje a gente entende, e tem muitos idosos, inclusive, que estão saindo muito bem dessa questão do Covid. Não sei aí vocês, mas eu tenho contatos com idosos que tiveram Covid e deram baile. O meu pai teve Covid, meu pai tem 50 e alguns anos, e ele teve Covid e assim, ele não sentiu nada. Foi até difícil lidar com ele nessa questão, porque ele achava que o teste era falso. Então ele queria fazer tudo, sabe? Queria ensacar terra, queria fazer esforço físico e a gente conversava, você está com vírus. Sim. Então, hoje, atualmente, Cá, é muito falar que os idosos eles não são o cartão postal do Covid, não é. E eu entendo que foi vendida essa imagem, né? Que foi vendido isso até porque era muito novo, então era muito preocupante. Mas a questão é que, assim, a gente precisa dar uma relaxada até pelo nosso emocional. Porque se eu sou o maior fator de risco, eu pilho, eu vou morrer. Eu vou E é isso que morrer. a gente vê que aconteceu muito, né? Que muita gente entrou em pânico. Se eu tiver contato com a doença, é fatal, né? E a questão quando a gente fala de grupo de risco é uma forma de a gente generalizar. Olha, a pessoa idosa, ela tem uma imunidade naturalmente mais baixa. Mais Mas baixo. não necessariamente quer dizer que ele vai pegar. E se pegar, não quer dizer que necessariamente ele vai ter os sintomas mais graves ou vir a óbito, né? Sim, exatamente. Então é bom a gente Muito pensar bom. nisso na nossa saúde emocional, porque existem formas, tem muitos idosos que têm uma boa alimentação, que fazem atividade física, que mantêm o emocional trabalhado. Então, assim, são idosos participativos, muito ativos. Esses idosos, eles estão bem. E levar essa questão do risco é levar um medo, é causar um pânico que talvez seja desnecessário. Existe um vírus e assim como eu, você, eles também precisam se cuidar. Com certeza, com certeza. E aí, assim, do ponto de vista de uma psicóloga que atende na clínica, que lida com muitas pessoas de diversas faixas etárias, quais são as principais doenças psíquicas que você vê que estão surgindo ou estão se agravando durante a pandemia? Por conta desse boom todo que foi feito no início, muitos, não somente os idosos, mas muitas pessoas desencadearam a questão da síndrome do pânico. Então, assim, tem muita gente que não está conseguindo sair das suas casas, não está conseguindo ir ao supermercado. Estresse pós-traumático, que é quando a pessoa ela é submetida a alguma situação de risco, que ofereceu risco, ou alguma situação traumática, e aí ela não consegue enfrentar situações semelhantes porque ela recorda
daquela situação em si que ela vivenciou. Então, assim, muita gente não está conseguindo sair, não está conseguindo retomar as pequenas atividades. Às vezes a pessoa ela precisa ir no posto tomar uma vacina, mas ela se recusa a ir ao posto tomar a vacina porque lá no posto tem o Covid. E não é bem assim. Então, assim, a gente precisa se cuidar e entender que a fase que nós vivemos hoje é a fase de distanciamento. O isolamento social, quando existe o isolamento, é quando você já está com Covid, é quando você já está com o vírus. O distanciamento é um cuidado com a sua vida e com a minha vida. Então, logo no início, desencadeou muito isso, depressão. É uma das questões, assim, pessoas que estão se isolando e não conseguem mais lidar com a rotina, estabelecer uma rotina, porque o idoso, aí, por exemplo, muitos deles tinham atividades, né? Vocês têm atividades. Exato. E aí, de repente, ele se viu sem essa atividade. Como lidar com a minha vida sem essa atividade? Então, a depressão, a síndrome do pânico, ansiedade, principalmente pelo excesso de informação. A gente foi muito bombardeado no início, o tempo inteiro, Covid, o tempo inteiro isso, e assistindo, e aí como você trouxe, grupo de risco, e vai morrer, e tá morrendo tanto, e morreu tanto, e é mundial, não é só aqui no Brasil. Então, tudo isso causou esse boom que desencadeou muito estresse, muita ansiedade também. Então, eu diria que são síndrome do pânico, estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. Eu tive uma amiga também que também é psicóloga, que também atende na clínica, que ela falou também de alguns pacientes dela que estavam desenvolvendo até o TOC, né? Que é o obsessivo compulsivo, por causa da questão de lavar a mão, passar álcool o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. Que é essa questão do que foi vendido no início. Não que não seja preocupante, gente, é muito preocupante o cenário. Não é uma brincadeira. Mas nós precisamos nos cuidar. E o nos cuidar também envolve essa questão de não pilhar, de não pegar todas as informações como uma verdade absoluta. Eu não sei se você viu que tem muita gente que às vezes, até idosos, que estão tendo problemas com outras doenças porque ficam com medo de ir ao médico. Então acabam sofrendo um AVC ou um infarto em casa e não vão tratar com medo de ir ao hospital. E acabam falecendo de outras questões que não é o Covid por causa do medo, né? Exatamente, por essa questão de se eu for o vírus está ali, se eu chegar o vírus está lá, e não é assim. Eu tenho pacientes que o esposo teve Covid, que o filho teve Covid, e que o paciente ele não teve o Covid, ele não teve contato assim direto com esse vírus no caso de ser infectado. Então é possível, com cuidados. Com certeza. E assim, a gente está falando sobre a questão do medo, e eu acho que o medo anda junto com a questão do isolamento, né? Porque você começa a não ter com quem conversar, ou não tem aquele contato diário com pessoas para te tranquilizar, a notícia está ali bombardeando você o tempo todo. Então, como que você acha que a gente pode amenizar os impactos de a gente estar isolado? Primeira coisa, principalmente, como o público de vocês são os idosos, eu vou falar para os idosos, tá? Vou me referir aos idosos. A maioria dos idosos, quando se aposentam, o que eles vivem? Eles vivem uma perda de identidade, porque até então eles tinham trabalho, eles tinham uma ocupação, eles saíam de casa, eles tinham uma rotina. Eu entrava às 8 e saía às 18, às 17, eu tinha uma hora de almoço. E, de repente, eu aposentei. Eu sonhei com aquela aposentadoria, foi algo que eu idealizei a minha vida inteira. Só que quando chega, ela vem com uma perda. Eu perdi uma rotina, eu perdi amigos de trabalho, eu perdi o meu ir e vir. Então, eu me vejo em casa, em uma nova realidade. E aí, eu vou ver as possibilidades. Quais são as possibilidades? O NCI, né, atividades, a interação, o social. E eu vou vendo ali o que dá para ser feito. Uma reforma na casa, mexer, tem idosos que têm habilidade em crochê, e aí eles vão desenvolvendo. Mas é uma perda e nós vivemos essa perda. Com a questão da Covid, os idosos eles também receberam essa condição de perder um pouco daquela identidade que havia sido reconstruída já.
E isso foi muito difícil para a gente. Por quê? Foi nos dada uma condição, agora você vai ter que ficar em casa. Então, aí, logo de início, tem que comprar alimentação e não pode sair de casa de jeito nenhum. E para a gente era muito difícil porque foi muito novo. Principalmente para os idosos nesse fator aí do risco, né? Estarem ali na linha de frente. Como que eu enxergo isso hoje? Na sua rotina, lá quando você aposentou, você precisou olhar para as possibilidades, o que dava para ser feito. E o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de adaptação. Então, nesse momento de pandemia, o que dá para ser feito? O que você consegue fazer aí nesse cenário dentro de casa? Estar em distanciamento social não significa que você está em isolamento social. Existe uma diferença. O distanciamento, com muito cuidado, eu posso ir ao posto, eu posso ir ao supermercado, claro, respeitando todos os cuidados, respeitando todas as normas de higienização, né? De cuidado básico mesmo. No distanciamento eu posso fazer isso, no isolamento não. O isolamento para o idoso que vive, aquele idoso que ele está com Covid e ele não pode ter contato com ninguém, de fato. O que eu digo para a família? Esteja presente com esse idoso, chamada de vídeo, esteja presente por ligação, para que esse idoso ele se sinta abraçado. Já o idoso que está em distanciamento social, que não está com Covid, mas que tem que estar em casa, ou que precisa nesse momento se cuidar, né, por algum motivo, enfim. Planeje, adapte. O que é possível? De repente você tem uma habilidade de fazer pintura em tecido. Faça pinturas em tecido. Demonstre o seu carinho, o seu amor para as pessoas que você ama. Aproveite esse momento para criar possibilidades. Esse é o momento de criar, assim como a gente criou lá na perda da identidade, quando nós nos aposentamos. Agora é o momento de criar novamente. E nós temos recurso para isso. Com certeza. Eu tenho ficado assim admirada com muitas pessoas, muitos dos usuários aqui do serviço, porque a gente vê eles assim ultrapassando barreiras com a questão da tecnologia, que antes era uma dificuldade, o que antes ele não queria se envolver com isso, mas de repente ele falou, não, agora eu preciso para estar perto das pessoas. E eles foram lá e se adaptaram, e fazem chamada de vídeo. A Roseli mesmo, que comentou aqui embaixo sobre ela ter o problema, ela está postando vídeos das habilidades manuais dela para que outras pessoas possam aprender aquilo que ela faz também, que é o bordado com fitas. Me corrija se eu estiver errado, Roseli. Então, assim, eu estou vendo muitas delas se reinventando e tentando tirar o bom proveito disso. E eu acho que é o que você falou, né? Eu acho que nesse momento é a nossa solução até para a gente manter a nossa saúde mental. Exatamente. Uma coisa que é legal também, vocês têm um grupo de pessoas, né? E a gente acaba se socializando e fazendo amigos. Isso é natural. Faça chamadas de vídeos para essas pessoas, né? Marca um horário lá, olha, vamos tomar um café junto? Vai ser um café online. Todo mundo liga aí o celular na chamada de vídeo e toma esse café online. Arruma a sua casa. O nosso encontro vai ser às 2h da manhã. Vocês vão estar juntas, conectadas ali naquele momento e vai ser maravilhoso. É uma forma de se reinventar. É o novo normal. É isso. Pode me chamar para esse café também que eu topo. Que delícia, né? Muito bom, muito bom. Agora, na sua opinião, quais são os fatores, então, que são importantes para a gente observar para evitar esse estresse? Então, porque assim, a notícia está lá o tempo todo, a gente precisa acessá-la, né? Então, às vezes, a gente escolher ver uma notícia por dia e aí, fora isso, que outras coisas a gente pode para evitar esse estresse enquanto a gente está em casa ou enquanto essa pandemia ainda está acontecendo. Primeira coisa, gente, como você disse, excesso de informação. Evite o excesso de informação. Aquilo que você precisava saber sobre o Covid, você já sabe. Nós já sabemos o que é, como é que tá, nós já sabemos isso. Então, assim, não precisa saber quantos morreram no dia. São informações que talvez, nesse momento, se você está muito mobilizada com a situação, com o cenário, evita, se preserva. Se preserve.
Se organize nesse sentido. Escolher um jornal apenas para assistir ao dia. Tem pessoas que têm a mania, né, o hábito de assistir todos os jornais. Então, ela acorda às 6 horas da manhã e ela já liga lá no Bom Dia Brasil e vai assistindo. Eu acho que é Bom Dia Brasil. E vai até o Jornal Nacional, né? Isso, e vai até o Jornal Nacional. E se ela conseguir, ela assiste depois, 1 hora da manhã, sei lá. Enfim, evita isso. Evite esse excesso de informação. Por outro lado, evita também ficar falando sobre isso. Porque às vezes a gente não assiste, mas a gente só fala disso. Então a gente vai lá no WhatsApp e a gente recebe aquele monte de vídeo, aquele monte de informação e a gente vai passando para todo mundo. Não façam isso. Sem saber se é verdade, né? Sem saber se é verdade. E aí fala assim, é bom tomar açúcar com vinagre. Aí a pessoa fala, nossa, açúcar com vinagre é bom, então eu vou tomar açúcar com vinagre. Gente, não façam isso. Se alimentem bem, cuidem da alimentação de vocês. É um tempo que a gente está tendo a mais aí para fazer coisas saudáveis, para cuidar mesmo, né, da nossa refeição. Então, faça isso com amor pela sua vida. O que mais você pode fazer? Quem pode, quem está ok com a saúde, um alongamento. Alongamento é muito bom. Funciona super. E eu tenho certeza que aí no NCI vocês trabalham com elas alongamento, tem técnicas, enfim. De repente, você está na sua casa e você lembra lá que a Camila faz você levantar o braço. Coloca uma música ambiente, faz com a Camila, vou lembrar da Camila agora. Ou vou lembrar da Margarete, ou de quem quer que seja que faça isso. E reproduza isso na sua casa. Outra dica é essa. E procurar fazer coisas que vocês gostam. Então, assim, é o crochê. Faz um crochê bonito, procura lá na internet ou pede para o filho, para a filha, para a nora, enfim. Vê um modelo legal, inovador, algo que te desafie, para você quebrar a cabecinha. Porque é muito fácil fazer o que a gente já sabe. Mas se desafie. Eu sempre quis aprender a fazer desenho no tecido. Se desafie. Hoje em dia tem aulas no YouTube, aproveite esse tempo. Crie possibilidades. As professoras do núcleo também estão enviando videoaulas toda semana, então tem aula para fazer em casa todos os dias. Ótimo. E a gente também pode fazer essa coisa do virtual. Cria lá um grupo no WhatsApp, coloca lá, cada uma vai fazendo e vai compartilhando. São formas de sair desse cenário estando no cenário. Claro que nós vamos estar nele, mas a gente tem como dar umas escapulidas para preservar a nossa saúde emocional. Com certeza. Ótimas dicas, hein, pessoal? Vamos fazer as videoaulas. E agora sim, pensando nesse momento, até que a gente já começou a falar sobre isso, né, de fazer um chá através do celular, de se encontrar com as pessoas, mesmo de longe, e qual é a importância dessa socialização para a saúde mental? Não só do idoso, mas no geral. 100%, Ká. Nós somos seres sociais. Para tudo e em tudo. Por mais que você fale assim, não, eu sou totalmente independente e não preciso de ninguém. Aí eu vou olhar para você e vou falar, Camila, esse óculos que você está usando, quantas pessoas trabalharam nesse óculos para que você estivesse com ele hoje? Essa roupa que você está usando, quantas pessoas trabalharam nessa roupa, na confecção dessa roupa, para que hoje você a vestisse? Nós precisamos estar conectados. Então, assim, a partir do momento que eu me vejo nessa condição de poder sair, mas não poder sair sempre ou da forma que eu fazia antes, não poder abraçar, beijar, enfim, isso me mexe bastante. Nós somos seres calorosos, nós gostamos do abraço, do oi, do bom dia, da brincadeira. E isso faz muita falta. O brasileiro ainda muito mais, né? Muito mais. Nós somos muito afetuosos nesse sentido. Então, isso mexe muito. E principalmente porque logo lá, a gente sabe, né? Quem contrai, quem pega o vírus, de repente vem entrar a falecer, o que acontece? A gente não vê mais a pessoa. Então, isso é desesperador. Sim. Isso é muito triste. Então, assim, nesse momento, procure se conectar com o que você tem. Se você sabe fazer um bolo gostoso, faça um bolo gostoso, leva lá na casa do seu filho, deixa no portão, ou o filho para a mãe,
Faz uma cartinha bonitinha, deixa lá. Às vezes a gente não pode estar perto ali e abraçar, mas a gente dá o abraço de outras formas. Ligando para dar boa noite, resgatando coisas que já estavam sendo perdidas. Sim, acho que até a gente aprender a ser afetuoso de outras maneiras, né? Demonstrar o nosso Exatamente. afeto de outra maneira. Exatamente. É esse abraço que você não pode dar aqui, você criar oportunidades para dar de outras maneiras. Sim, muito legal. E assim, a gente agora pensando nos idosos, a gente generaliza, que nem a gente falou no começo, né? Idosos, 60 mais todo mundo. Mas existem muitas velhices, né? Existe aquele idoso que está mais em casa, mas ele tem os familiares. Existe aquele idoso que está em casa, mas mora sozinho. E existem os idosos que estão em situações diversas de institucionalização, né? Estão em asilos, estão nos centros pobres, nas repúblicas. E pensando nessas diferenças, quais os problemas emocionais que você pode perceber, assim, diferentes, dependendo de cada situação? Então, o idoso que ele vive sozinho é muito difícil, porque além dele morar sozinho, foi tirado a liberdade que ele tinha de estar com pessoas, e isso dói muito. É diferente quando você tem um companheiro, uma companheira, ou mora com alguém dentro da tua casa, que querendo ou não, uma hora ou outra vocês vão falar alguma palavra, né? Vocês vão ouvir algum barulho. Agora, vão ver alguém. O estar sozinho é muito triste, é muito doloroso. Então, esse idoso que está sozinho, a probabilidade de entrar numa doença, né, de ter uma doença e desencadear uma doença emocional é muito maior. É muito maior. Acho que antes mesmo da pandemia, inclusive, né? Antes mesmo da pandemia. Antes mesmo da pandemia. Porque assim, quando todo mundo entra na sua casa e fecha a porta, o que eu encontro? E aí vem o silêncio. E esse silêncio é perturbador. E aí, agora ainda mais. Então, assim, se eu passar mal aqui, quem vai me ver? Sim, isso é uma coisa que a gente ouve bastante dos idosos que moram sozinhos, quando a gente faz visita, principalmente. É um conflito. Então, o que eu quero dizer para esses idosos, assim, que moram sozinhos, essas pessoas que não têm, pessoas que não têm uma rede de apoio, talvez, enfim. Tão próxima, pelo menos. Né? Tão próxima. Tente estar conectado de alguma forma. Então, assim, sempre. Apesar do externo me mostrar que eu estou sozinha, tem pessoas que se importam comigo. Existem pessoas que se importam comigo. E eu preciso trazer na minha memória essas pessoas. Eu preciso trazer na memória os pensamentos, as boas lembranças, as coisas boas que aconteciam. Para que eu não entre só naquele pontinho negativo. Eu tô aqui sozinho, tenho um vírus, eu posso pegar esse vírus, posso morrer e ninguém vai me ver. Porque se eu entro nesse ponto negativo, eu entro numa depressão, me abalo emocionalmente. Aí a minha imunidade cai, porque eu já não quero mais me alimentar. Então, assim, tudo fica muito, vai desencadeando vários problemas. Esteja conectado, traga à memória aquilo que pode te gerar esperança, aquilo que pode acalmar o seu coração. Então, assim, vai passar. Nós não sabemos quando vai passar, mas vai passar. Hoje já está mais perto de passar do que ontem, né? Exatamente. E eu preciso alimentar isso dentro de mim. Em algum momento vai passar e eu quero estar bem para viver esse momento. E para vocês que estão assistindo, que são usuários aqui do ETCI, a gente está com funcionamento normal aqui, apesar de não ter, não estar recebendo vocês para atividades. Se de repente você não tem o traquejo com a tecnologia e quer ligar aqui para a gente, pode ligar, que a gente está aqui todos os dias de segunda a sexta. Conversa com a gente, conta o que você fez em casa, a gente está disponível para isso também, porque isso também é o nosso trabalho e essa também é a nossa preocupação com vocês. Acho que é Exatamente. importante O Kai, nos você colocar falou, aqui. desculpa, aí você falou sobre os idosos que moram, né, que estão em situação de rua. Como é que fica? Sim. E eu acabei não falando sobre eles. Mas você que está nos assistindo, e eu aprendi isso com meu esposo, e eu sempre penso em praticar isso. Esteja dentro do teu carro, vai sair, põe na tua bolsa,
a gente nunca pensa em quem mora na rua. Então, É assim, verdade. aquele dia aquele calorzão, a gente sai com a garrafinha de água. Eu já até olhei para ver se a minha estava aqui. Nós saímos com a garrafinha de água, né? Tem gente que deixa até congelar para ficar geladinha. Sim. Leva uma garrafinha a mais. Põe na sua bolsa uma garrafinha a mais. Porque se você encontrar um idoso na rua, cede uma garrafinha. Nós sempre pensamos que não dá para ajudar na nossa condição. Ah, eu não consigo ajudar. Mas às vezes é uma ajuda mínima. E essa ajuda mínima faz total diferença. Então, assim, você vai sair para ir no posto, sei lá, põe um biscoitinho na bolsa, põe uma fruta na bolsa. Se você encontrar alguém na rua, olha, deixa lá. Eu acho que é uma coisa do gesto de afeto que a gente falou, né? De demonstrar afeto de outras maneiras, né? Não precisa só Exatamente. que a gente conhece. Eu vejo, eu tenho alguns NCs no Instagram e eu vejo que tem até um amigo meu que eu achei fantástico. Eles fizeram uma serenata para os idosos. E eu achei muito legal, mas assim, a forma que os idosos retribuíram. Então, teve idosos que fez poemas. Eles são muito criativos. Então, assim, se você é habilidoso na escrita, escreve um bilhetinho para essa pessoa. Olha, eu sei que não tá fácil. Conta um pouquinho. Fala assim, olha, eu sei que não tá fácil para você, eu também não tô, eu tenho tantos anos, mas eu quero te dizer que vai passar. Dobra lá o seu papelzinho, encontrou aquele idoso na rua, entrega para ele. Você semeou uma coisa boa. Sim. Isso é estar É conectada, uma coisa que faz gente. bem para você e para aquela pessoa que está recebendo, né? Exatamente. Bacana. E aí, agora sim, agora nós vamos falar com os familiares e os acompanhantes de idosos. O que você recomenda? Então, a gente já falou, olha, idosos, façam isso. Agora, para quem está cuidando, para quem está auxiliando o idoso, qual é o seu conselho? Primeiro, família, você é incentivadora, você tem que acolher, você tem que estar com essas pessoas, né? Estar com esse idoso, estar com essa idosa. Cuidado, cuidado, porque às vezes, ao invés da gente ajudar o idoso a perder o medo, a gente distribui uma carga de medo enorme, né? Então a gente aumenta, tem um vírus, um bicho papão, ele vai te pegar e você vai morrer. Não, não faça isso. Não faça isso. Eu sei que no dia a dia é muito fácil falar aqui com vocês, mas no dia a dia é muito difícil, né? Essa rotina. Mas evitem falar, evitem. Se você vê que o idoso está assistindo muito, fala, pai, mãe, não é legal, a gente já sabe, vamos fazer outra coisa. Tenta distrair esse idoso, incluir ele na rotina. Então, como eu disse, nós estamos vivendo o distanciamento. Nesse distanciamento, o que eu sugiro? Inclua esse idoso na rotina, ele não está com o Covid. Se ele não está, ele pode fazer a rotina dele em casa, né? Ele pode continuar com a vida dele ali. Porque a gente isola a pessoa mais ainda, ela sofre de um duplo isolamento, né? Exatamente, e isso é muito ruim, isso é muito prejudicial. E às vezes a família, com essa questão de cuidado, a gente cuida até demais. Sim. Outra coisa também, não superlote, né? Não deixe a agenda desse idoso superlotada. Porque às vezes a gente não quer que o idoso também, ele não pode entrar numa depressão. Então a gente deixa o idoso cheio de coisa. A gente quer que o idoso faça um monte de coisa num dia só. Não faça isso. Às vezes ele quer descansar, às vezes a pessoa quer dormir, às vezes a pessoa ela quer o momento dela. Todos nós temos os nossos momentos. Claro. Então, assim, é importante deixar que eles tenham os momentos deles, o espaço deles. Eu vou estar aqui. Quando você precisar, eu estou aqui. Claro, demorou um pouquinho mais? Leva um suquinho. Fala, e aí, tá tudo bem? Quer conversar? Vamos fazer alguma coisa? Se é mulher, vamos pintar a unha? Ai, vamos fazer, sei lá, um penteado no cabelo, fazer um bolo? Se é homem, me ensina a fazer isso. Enfim, traga eles para a rotina. Sim. É fundamental. Acho que a Rosângela está fazendo uma pergunta que eu acredito que seja pertinente nessa parte que a gente está falando, que é como lidar com a agressividade deles, né? Porque às vezes você está tentando ali ajudar ou intervir de alguma maneira com seu familiar e ele acaba agindo de uma maneira agressiva com você, né? Sim. Isso pode ser visto como uma coisa positiva? Primeiro,
eu tenho que entender como a pandemia veio para o Brasil, como ela chegou até nós. Quando a pandemia veio, como nós dissemos aqui, ela veio como se os idosos fossem ali os principais. Então, o idoso pegou, ele morre. Ela Sim. chegou assim, ela chegou nesse boom. Hoje nós estamos vendo que já não é mais dessa forma. Mas o que ficou disso para o idoso? O que ele guardou dentro dele desse primeiro contato? Talvez isso trouxe muito medo. Então, enquanto família, enquanto idoso, é natural que ele retribua isso de alguma forma, que ele externalize essas emoções que ele está sentindo, que ele está sentindo no momento. Isso é muito natural. O que eu digo? Se o idoso está falando alto, olha para ele, que chega uma hora que a gente precisa tratar como criança um pouquinho, né? Então a gente vai olhar e falar assim: tudo bem, eu estou entendendo o que você está me falando. Nós conversamos depois. E aí, depois que ele acalmar, ele fala assim: pai, mãe, eu sei que está difícil. Eu sei que a situação não é uma situação fácil. Eu sei que para você é difícil ficar sem as suas atividades, mas nesse momento é necessário. Quando eu falo para o seu bem. Enfim, tentar estabelecer um diálogo com essa pessoa, com esse Sim. idoso. Porque às vezes o idoso ele vem com agressividade, aí você retribui a agressividade, aí ele vai com agressividade. Isso só aumenta, só distancia, só prejudica a relação de vocês. Então, no dia a dia, não é uma briga de braço. Ah, vamos ver quem vai ganhar, vence quem é o mais forte. Não é assim. Tenta acolher. Acolhe esse idoso. Percebeu que esse idoso está muito agressivo, está muito irritado, não vai adiantar conversar naquele momento, depois nós conversamos. E deixa ele refletir sobre aquilo que ele fez, aquele que ele falou, ele também vai refletir, porque para ele também não está fácil. Sim. É porque às vezes na tentativa da gente ajudar, a gente sabe que a gente está dando um bom conselho, uma boa sugestão, mas naquele momento aquela pessoa não está preparada para ouvir aquilo, não é o que ela quer ouvir, ela está muito nervosa, muito irritada, com muito medo, né? A agressividade ela pode ser muitos sentimentos diferentes, uma resposta para tudo isso que ela está passando, Sim, né? até com autocuidado. Às vezes o idoso ele é um amor, ele não demonstra nenhum tipo de agressividade com o outro. Mas aí você percebe que ele vai se autodestruindo. Então, assim, ele já não se cuida, ele já não tem mais vontade. Então, assim, para ele não tá mais importando. Também é uma forma de ser agressivo com ele. Então, assim, a medicação, Auto, ele começa a negligenciar a medicação. Então, assim, tem um vírus, eu vou pegar e vou morrer, não vou tomar mais nada. E não é aquilo, esse o caminho, não é esse o caminho, gente. Eu volto a dizer, foi vendido essa questão logo no início. Hoje nós temos entendido e temos muitos casos, ainda bem que temos muitos casos, de idosos que superaram, venceram o Covid e estão aí. Então, assim, é um vírus que pegam pessoas, que as pessoas pegam ele, enfim, morrem mesmo. É terrível. Mas não necessariamente você pegou, você vai morrer. Eu recentemente exatamente. peguei, eu recentemente contraí o vírus, a minha família inteira, e tá tudo bem. Como eu disse, meu pai não sentiu nada. Então, Sim. assim, a gente precisa se cuidar, é o momento de se cuidar. Cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso físico, cuidar das nossas relações, dizer para quem a gente ama que amamos, para os nossos filhos, Com certeza. netos, estar conectado com as pessoas que são importantes, ter esses pequenos gestos de solidariedade, de carinho. Esse é o momento. Muito bom. A minha última pergunta ali seria em relação às atividades, mas acho que a gente até já falou bastante disso, né? Em relação ao alongamento. Eu já falei também aqui das videoaulas. Pessoal, quem não está fazendo, faz, que é muito bom. Você não dá conta de fazer todas, escolhe uma para você fazer durante aquela semana, né? A gente também não precisa ser super funcional, ocupar, como a Thaís disse, todos os nossos horários para não pensar, né? Mas é importante a gente fazer essas atividades para que a gente se mantenha saudável para quando tudo isso passar, a gente está aqui junto de novo, né? Convivendo e reforçando os vínculos que a gente já tem, porque não é porque a gente está agora nesse momento mais afastado que esses vínculos vão se perder, né? A gente vai poder Exatamente. fortalecer novamente. O Kai, tem uma atividade que é bem legal,
que eu acho que é bem propícia também para esse momento, que é resgatar na nossa memória momentos bons. E como que eu resgato na minha memória momentos bons? Contando histórias. Eu sei que nem sempre as pessoas querem ouvir, né? Porque às vezes é muito importante para mim, eu conto para todo mundo. Mas às vezes a pessoa ela já ouviu 10 vezes e ela não quer ouvir novamente. Mas o que que eu posso fazer? Eu posso resgatar as minhas boas lembranças com fotos. Sim. Travou aqui, travou aí? Tá? Travou aí também? Uhum. É. Thaís, eu não sei se você está me ouvindo, mas o seu vídeo travou. Precisei colocar você no minutinho. Mandei de novo. Falha técnica, pessoal. Oi, gente, me perdoa. Tava É que eu tô falando com uma da... situação familiar e eles estão ligando e aí fica saindo, desculpa. Sim. Enfim, eu estava falando sobre resgatar as boas memórias, né? As boas lembranças. Então, como é que eu faço isso também? Através das fotos. Nós tínhamos muitas fotos. Nós temos, né, em casa. Então, assim, de repente, faz aí um mural de fotos, de momentos felizes na sua casa. Cria uma árvore, né, da sua família. Então, quem nasceu primeiro, quem foi indo. E vai acompanhando essa evolução dos filhos. Isso é gostoso. E é Sim, uma forma da gente falar para o nosso coração. sentar todo mundo junto para olhar essas fotos. Olha como eu era na sua idade, na minha época a gente fazia isso. E compartilhar. Exatamente. Exatamente. É uma forma de viver, de reviver aquele momento bom, aquele momento saudável. E é uma forma também de dizer para o nosso coração que vai passar. Sim, que vem E eu vou momentos estar bem para bons, viver bem, isso. né? Exatamente, cara. Bom, acho que é isso. Alguém tem mais É alguma isso. pergunta? Vamos ver se mais alguém mandou uma pergunta. Então, acho que por enquanto é isso. Sim, a Rosângela estava falando que os filhos e os netos. Eu acho que agora é a hora de toda a família participar, né? Porque a gente está focando aqui na questão do idoso, porque é o nosso público, mas eu acho que todo mundo já passou por algum estresse nessa quarentena, né? E eu acho que o importante é a gente estar cada vez mais próximo daquelas pessoas que a gente ama. Às vezes, de repente, a família não é o seu local ideal, mas esteja das amigas do núcleo, das amigas de outros locais, dos amigos de outros locais, né? E conta com a gente aqui também. E eu vou deixar um desafio para vocês. Criem um chá online. Nossa, Então, e assim, como é que eu lembrando, faço? Como é que é esse chá online? Marca aí com as amigas. Olha, a gente vai se reunir, sei lá, segunda-feira, 3 horas da tarde. O que que você vai fazer? Eu vou fazer um bolo, aí eu vou fazer uma tapioca, aí eu vou fazer uma torrada. Cada uma na sua casa. E vocês vão ali participar, conversar, rir. Isso pode ser até semanal, uma vez por semana esse encontro. sim. Para que vocês estejam juntas, conectadas. É fundamental. Sim, e aí o legal da tecnologia é que ela te propõe a você ver aquela pessoa, né? Porque antes você falaria só pelo telefone, agora você pode ver aquela pessoa tomando aquele café com você, né? Isso é muito importante. Exatamente. Exato. E compartilhar, né, gente? Não é só ver e também participar desse café no sentido de alimentar. Estar junto e compartilhar quais são o que está mexendo comigo nesse momento. Uhum, Como eu estou? O que está sendo mais difícil para mim? sim, Talvez para mim seja difícil o fato de não poder sair. Para Camila, o fato de não poder ver os netos. Ir para outra, ir para outra. E aí a gente vai compartilhando e através da fala, uma vai confortando a outra, uma vai auxiliando a outra, que esse é o nosso papel. sim. Essa é a importância dos vínculos, né? Sim. Gente, eu não sei vocês, mas eu adorei esse papo.
Quero agradecer mais uma vez a Thaís por ter topado participar aqui com a gente. Com certeza a gente vai Imagina. convidar ela para o nosso chá para as próximas. Pode me convidar. E agradecer a todos vocês que vieram até aqui, prestigiaram a gente, participaram, interagiram aqui nos comentários. E depois esse vídeo vai estar disponível lá no nosso canal do NCI. Então, se você de repente não conseguiu ver desde o começo, vai estar disponível aqui na página do Facebook. E posteriormente a gente vai colocar lá no YouTube para vocês poderem acompanhar, podem comentar, que aos poucos a gente também vai respondendo vocês. Tá bom? Isso. Eu agradeço também mais uma vez. Digo que foi maravilhoso, eu nem vi a hora. Agora que eu dei uma levantada aqui no celular, passou assim. Passou assim. Foi muito bom, é sempre bom compartilhar. E passem para frente essas dicas, criem possibilidades. Toda crise nos oferece recursos para criarmos. Então, assim, dentro da sua rotina, dentro da sua vida, dentro das suas possibilidades, o que é possível melhorar? Melhore. Porque vai passar. Sim. E a gente vai E sair em breve nós mais estaremos juntas. Com certeza. E vai ter muito mais foto. Então, aproveita esse momento para tirar foto. Se arruma para tirar foto. Para falar assim, olha, na pandemia eu usava máscara, mas eu usava batom. Eu conseguia passar em casa. Porque é uma coisa que foi tirada, né? Então, para as meninas, aí dá essa movimentada. E tá tudo certo. Muito obrigada mais uma vez. E até uma próxima, gente. Até uma próxima.